Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do nosso curso sobre teorias éticas e os animais não humanos. E a teoria ética, o princípio ético que a gente vai apresentar e discutir as implicações hoje é o Maximin. Já vamos explicar do que é que se trata. E vamos ver algumas diferenças entre o Maximin e outros princípios que a gente viu em outros vídeos. Então, o Maximin, o proponente mais conhecido do Maximin é o John Rawls, lá na Teoria da Justiça. O John Rawls não dava consideração moral direta aos animais não humanos, mas isso a gente vai discutir em outro vídeo sobre o contratualismo. Eu só queria mostrar aqui que tem alguns defensores da consideração moral dos animais não humanos que propuseram princípios muito similares ao Maximin, tá? Talvez até iguais, assim, dependendo com alguns detalhes mínimos diferentes, né? Que é o princípio Walsoff, que foi proposto pelo Tom Regan lá no The Case for Animal Rights, um equivalente do Maximin, e o princípio do painismo, que dá prioridade ao sofredor máximo, que foi proposto pelo Richard Ryder, né, no livro lá de 2001. Lembrando, né, o Richard Ryder foi quem criou o termo especismo, e a gente vai ver, então, o que o Maximin, né, e esses princípios equivalentes aqui, tem de diferente de outros princípios que a gente viu em outros vídeos. Tá? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos ver as diferenças entre o Maximin e o princípio do utilitarismo clássico, que é baseado na agregação total, as diferenças também entre o Maximin e o utilitarismo médio, e também a gente vai ver as diferenças entre o Maximin e aquela perspectiva que a gente viu em outro vídeo, que é centrada na quantidade de seres com bem-estar positivo, que ela também, né, vimos que ela é diferente tanto do utilitarismo clássico quanto do utilitarismo médio. O Maximin, né, é uma teoria que se preocupa, assim como o igualitarismo, prioritarismo e o suficientismo, que vamos ver em outros vídeos, o Maximin é uma teoria que se preocupa no quão bem ou mal está cada indivíduo, não apenas com a soma total, não apenas com a média, e não apenas com a quantidade de indivíduos com bem-estar positivo. Então, o que define o Maximin? O princípio do Maximin se preocupa diretamente com os níveis de bem-estar de cada indivíduo, independentemente de qual é a soma, a média ou a quantidade de indivíduos com bem-estar positivo. Agora, a definição. O Maximin prescreve escolher aquele curso de ação onde o nível mínimo de bem-estar é maior. Por isso o nome Maximin, que vem de maximizar o nível mínimo de bem-estar. Vamos ver um exemplo. Então, vamos supor que a gente tem duas situações aqui. Novamente, né? S1 e S2 representam situação 1 e situação 2. As letras representam indivíduos sencientes, temos 4 indivíduos em cada uma dessas situações, e os números representam os níveis de bem-estar desses indivíduos. Números positivos dizem que eles estão bem, estão felizes, né? E números negativos representam que eles estão sofrendo. Quanto maior o número positivo, melhor eles estão. Quanto maior o número negativo, mais eles estão sofrendo. Então, temos uma primeira situação, que o indivíduo A está bem com mais 6, o indivíduo B está bem com mais 4, o indivíduo C está sofrendo com menos 5, e o indivíduo D está sofrendo com menos 1. Então, quem está sofrendo mais aqui é o C com menos 5. Nós temos um total agregado negativo de menos 6, né, que é o menos 5 menos 1, e um total agregado positivo de mais 10, que é mais 6 e mais 4. Então, temos uma soma total agregada de mais 4, que é mais 10 menos 6, e temos uma média de mais 1, né, porque é mais 4 dividido por 4 indivíduos. E nós temos uma quantidade de seres com bem-estar positivo de 2, né, mais 2, que é o indivíduo A e o indivíduo B. E na situação S2, nós temos mais 8 do bem-estar do indivíduo A, mais 2 do bem-estar do indivíduo B. Menos 4 é a situação do indivíduo C, né? Ele está sofrendo aqui com menos 5, aqui ele está com menos 4, e o indivíduo D está sofrendo com menos 2, aqui ele estava com menos 1. Então, nós temos um total agregado negativo de menos 6, como era em S1, um total agregado positivo de mais 10, como era em S1, né? Porque o total agregado negativo aqui é menos 4, menos 2. Tá? E um total positivo agregado de mais 8, mais 2. Então, nós temos uma soma total agregada de mais 4, que é 10 menos 6, exatamente como era em S1. E também uma média, né, de mais 1, porque é mais 4 dividido por 4 indivíduos, e uma quantidade total de vidas positivas também de 2, né, que é o indivíduo A e o indivíduo B. Qual é o ponto? Por que eu estou mostrando esse exemplo aqui? Ó? Porque nesse exemplo, né, eu estou resumindo aqui isso tudo, né, aqui, ó, embaixo.
Nesse exemplo, os utilitaristas clássicos e os utilitaristas médios, e mesmo quem se preocupa com a quantidade de indivíduos com bem-estar positivo, teriam de dizer que ambas as situações são igualmente boas, né? Porque, como vimos, o agregado total dá o mesmo, a média dá a mesma, e a quantidade de seres com bem-estar positivo é a mesma. Contudo, qual é a diferença agora? Os proponentes do Maximin diriam que S2 é melhor, porque em S2, o indivíduo que está na pior situação, que é o C aqui, com -4, né, está melhor do que quem está na pior situação em S1, que é o indivíduo C, com -5. Então, o Maximin diria que S2 é melhor porque nela o nível mínimo de bem-estar é mais alto. Né? Aqui é -5 e aqui é -4. Agora, por que o Maximin precisa dar necessariamente igual consideração a todos os seres sencientes? Assim como em todas as visões anteriores, que nós vimos em outros vídeos já, né, sobre o utilitarismo clássico, o utilitarismo médio e essa perspectiva centrada na quantidade de seres com bem-estar positivo, o Maximin precisa dar igual consideração a todos os seres sencientes. Então, não é apenas que o Maximin precisa dar consideração aos animais não humanos, ele precisa dar igual consideração, porque, do contrário, não vai alcançar a meta de maximizar o nível mínimo de bem-estar, ainda mais em um mundo como o nosso, onde os animais não humanos, na vasta maioria das vezes, se encontram na posição com o nível de bem-estar mais baixo de todos, porque, lembrando, né, os animais não humanos geralmente ou nascem na exploração animal, geralmente nas granjas industriais, né, ou nascem na natureza também, como a gente viu em outros vídeos, normalmente para ter sofrimento do início das vidas até o final das vidas, normalmente vidas muito curtas. Né? Para quem não sabe, a maioria dos animais da natureza também nasce apenas para sofrer, muito por conta de vários fatores, mas principalmente por conta de que a vasta maioria das espécies de animais se reproduz maximizando a quantidade de filhotes, né? Tendo aí centenas, milhares ou mesmo muitos milhões de filhotes, dependendo da espécie. Né? Se a gente veio pegar anfíbios, répteis, peixes, invertebrados como crustáceos, insetos e aracnídeos, se reproduzem na casa dos milhares ou milhões, e em populações estáveis, normalmente, sobrevivem 2 por ninhada só. Todo o restante nasce apenas para sofrer e morrer pouco depois. Então, como a maioria dos animais da humanos geralmente está nessa pior situação de todas, comparativamente aos outros indivíduos, o Maximin precisaria não apenas considerar também o bem desses animais, mas implicaria em priorizar, melhorar a situação deles, tanto os animais que estão na exploração animal, quanto os animais que estão sofrendo na natureza. Porque, do contrário, não vai alcançar essa meta de maximizar o nível mínimo de bem-estar. Então, esse foi o vídeo sobre o Maximin. Depois a gente vai discutir em outro vídeo sobre o contratualismo, a visão específica do John Rawls, que defendia que o contratualismo que ele propõe, que era também focado no Maximin, não incluiria os animais não humanos. Vamos ver alguns autores que questionaram essa visão. E, por enquanto, né, temos essa implicação aí do Maximin. Obrigado para quem assistiu o vídeo até agora. Um abraço, tchau.